Boa noite, pessoal. Todo mundo aí? Cavita, Valdir, César, todos apostos. Marcos também está aí, muito bem. César também é apostos, responsável aí pela parte técnica do nosso webinar. Então, César, obrigado. Eu vou compartilhar aqui uns slides, fazer uma breve apresentação do nosso núcleo, o Lab Martin, e depois já passa a palavra para a Cavita, que vai introduzir aí o nosso super convidado, Valdir. E daí seguimos. Então, acho que é um dia especial que a gente está fazendo aqui o primeiro evento oficial do Lab Martin. A gente vai ter essa jornada, uma semana com vários eventos aí acontecendo, de segunda até sexta, né? Todos os professores aqui que estão trabalhando no Lab Martin envolvidos, então vai ser uma semana super bacana. E a gente escolheu um tema aí, né, que o Valdir vai poder falar depois, um tema bem importante que a gente considera que é relevante para as empresas, então a semana começa aí com muita coisa boa aí pela frente. Então, só para explicar que o Lab Martin ele está dentro do contexto da FIA, então a gente é um dos núcleos de estudos da FIA. A FIA é uma instituição de ensino que está conectada com o departamento da fundação, né? Vários professores que lá atuam são coordenadores da FIA, que é o meu caso, Andrés Veloso, e da professora Kavita Hanza. Então, a gente tem essa, né, a gente faz aqui no contexto da FIA pesquisas, né, coordena eventos, projetos de extensão, né? Dentro da quantidade aí dos diferentes núcleos que a FIA tem, o nosso programa ele é focado em estudos de marketing, né? Então, a nossa ideia é desenvolver pesquisas, trabalhos acadêmicos, consultorias, né? Sempre no contexto do marketing. Então, por isso que a gente traz aí o Lab Marketing, né? Com essa nova cara aí que a gente, com a ajuda da Marcos Machado, que está aqui com a gente, ele é sócio da Top Brands, né? Então ele coordenou o esforço de construção do nosso símbolo, do logo, né? Marcos, se você quiser dar uma palavra aí sobre esse processo, também é bacana para o pessoal saber, né? Como Não, foi. bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, né? Eu acho que queria agradecer ao professor Andrés e à professora Kavita, né, por terem me chamado para participar do grupo, né, do programa. E assim, né, a ideia, né, do símbolo visual, os balãozinhos aí, falar um pouquinho de comunicação, porque dentro da FIA a ideia do programa e do núcleo é trabalhar bastante comunicação, né? Então a gente trouxe um pouquinho de cor, um pouquinho mais de vivacidade, com todo respeito aos demais programas que já existem, que são todos programas muito bem sucedidos de conteúdo. A ideia do nosso é aquele que trabalha a comunicação de forma mais envolvente, descontraída, mas sempre voltada para negócio, né? É isso que eu queria dizer. Obrigado a todos. Obrigado, Valdir, especialmente por ter aberto um espaço na sua agenda para compartilhar um pouquinho da sua experiência conosco aqui. Então, era isso. Obrigado, Andrés, Kavita e Valdir. Beleza, muito bom. Então, os professores aqui que estão responsáveis pela coordenação do núcleo sou eu, o professor Guilherme Shiraishi, a professora Kavita. Além disso, a gente conta aí com o apoio do Marcos Machado, da Caterine, da Patrícia e do Wilderson, cada um dentro aí de uma linha de cursos e projetos, né, na coordenação técnica. Nossa ideia é trabalhar atividades de consultoria, pesquisa de mercado, né, e um braço aí também com educação. No caso de curso de extensão, a gente tem vários começando aí nas próximas semanas, e aí ao vivo, aí uma transição para o online no último ano, em função da pandemia. Durante o resto do ano, vamos continuar com esse foco aí bem forte, né? A gente tem graduação também, matrículas abertas de marketing e geração de valor. E, por fim, aqui trabalhamos também com um portfólio de MBAs que estão conectados aí com os temas de marketing, né? E branding, é claro.
temos um bônus especial para essas semanas aqui de lançamento, então todos os alunos que se inscreverem levam aí um curso extra de Marketing Analytics ou Design Thinking. Então, promoção especial aí para essa semana de lançamento. Então, com isso, né, como eu disse, era uma apresentação rápida, só para mostrar um pouco do nosso núcleo, o que a gente faz e por que a gente está aqui. E sem mais, já passo aí a palavra para a Kavita, para ela dar sequência no webinar. Kavita, com você. Andrés, muito obrigada. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui para a gente abrir, né, juntos aí a primeira jornada do Lab Marketing da FIA, e ainda mais com uma discussão, né, de um tema tão importante atual, que é o papel da diversidade e da inclusão na agenda estratégica das organizações. Melhor ainda é que a gente tem a oportunidade de ouvir e discutir sobre esse desafio com o Valdir Nascimento, que é executivo sênior de marketing da Coca-Cola, tem aí quase 20 anos de experiência em multinacionais, já passou por PepsiCo, Mars, além da Coca, onde ele está atualmente, e tem uma vasta experiência também internacional em diversos contextos, né, Valdir? Brasil, América Latina, Turquia, África, Oriente Médio. Né? Além de tudo, Valdir é líder e mentor em discussões sobre diversidade e inclusão na Coca. Né? Então, Valdir, seja muito bem-vindo e, primeiramente, né, obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar conosco aqui nesse webinar. Eu gostaria de te passar a palavra, Valdir, e aproveitar e já mandar uma pergunta aqui para você. Né? Eu vou mandar uma pergunta, mas já tem algumas aqui do público também. Né? Então, para você se apresentar e aí você já falar um pouco como que o tema da diversidade permeou a sua trajetória até aqui. Não, perfeito. Vocês me ouvem bem? Sim. Primeiro, queria agradecer muito aí, em especial a Kavita, né? Estou super feliz de estar aqui, né? Sou FEAno, sei que a FIA hoje é totalmente independente, mas começou aí dentro da FEA, né? Então me dá muito orgulho de estar aqui falando com todo mundo. Acho que esse é o primeiro ponto. Eu queria começar, na verdade, trazendo um pouco mais da minha trajetória, até pessoal, né, para vocês entenderem um pouco, e aí sim eu vou para a questão da Kavita, eu acho que vai estar bem conectado aí. Bom, para começar, para quem não me conhece, sou Valdir Nascimento, né, nascido e criado na Zona Leste de São Paulo, venho de uma família que tem um background de classe média baixa, meu pai trabalhava em fábrica, alguns devem conhecer um grupo industrial bem forte aí do passado, que é o Matarazzo, então trabalhou muitos anos com esse grupo. Né? Minha mãe também trabalhava, né? E passou bastante parte do tempo cuidando dos filhos, né? E tem uma frase que meu pai me dizia que é muito forte, né? Que acho que ficou comigo, começa a trazer um pouco esse tema da diversidade, que é, olha, você vai ter que estudar muito mais que os outros para ter o seu lugar na mesa, né? E aí, depois de um tempo que eu fui entender o que essa frase queria dizer, né? Felizmente, sempre fui uma pessoa que sempre estava rodeada por livros, né? Então me tornei aí um leitor voraz, né? Isso me ajudou muito, né? E hoje com a tecnologia, né? Sou um apaixonado por podcasts, né? Até como a Kavita também, sempre está trocando dicas aí de novos podcasts. Mas o ponto é, né? Eu estou sempre querendo aprender coisas diferentes, né? Que eu acho que é super importante. Um outro ponto, também relacionado ao tema diversidade, é que eu passei bastante tempo da infância com a minha avó. E a minha avó falava muito de escravidão, né? Porque a avó dela foi uma escrava. Se a gente pensar em termos históricos, isso é muito pouco tempo, né? A gente está falando aí de 4 gerações e de histórias assim bem assustadoras. Então, realmente, quando a gente fala de ações afirmativas, etc., a gente não está falando de um passado distante. A gente está falando de algo que aconteceu há pouco tempo atrás. E isso despertou meu interesse também em estudar mais sobre o assunto, né? Estudar mais sobre raça, sobre inclusão, etc. Bom, comecei a trabalhar bastante cedo, né? Comecei com 16 anos aí como programador, então na Cefet, né? Antiga Escola Técnica Federal, para quem conhece. Hoje não faço, né? Hoje eu sou de marketing, então não tem nada a ver com isso, mas de alguma forma ajuda, né? Aquele raciocínio analítico, estruturado, etc., ajuda bastante nesses tempos de transformação digital. Então, hoje, quando alguém me fala de algoritmo, sim, eu sei o que é o algoritmo, já fiz vários, já programei, etc., etc. E aí fui para a FEA, né? Comecei meu curso, trabalhei em áreas diferentes, né? A Kavita já falou um pouquinho, trabalhei em algumas empresas diferentes, até aí me apaixonar por marketing. Então, são 19 anos na área de marketing especificamente, né? Então, passei a maior parte da minha carreira na Mars,
que é uma empresa que as pessoas não conhecem tanto o nome corporativo, mas conhecem as marcas, né? M&M's, Twix, Snickers, Pedigree, né? E nos últimos 2 na Coca, né? E eu vim para a Coca muito com essa nova missão, né, da empresa, de ser uma empresa total bebidas, né, uma empresa que sai de um produto muito forte, refrigerante, e que hoje já tem 9 categorias e mais de 200 produtos. Então, né, uma empresa que não tem só Coca, Fanta e Sprite, mas tem também suco, água, iogurte, bebidas à base de soja e plant-based. Então, um portfólio bastante completo, né, águas, isotônicos, etc. Né, e eu estou ajudando a construir essa parte do portfólio, né, dado a nova demanda do consumidor. Então, basicamente, esse é um resumo meu profissional. Né? Acho que é importante também dizer que adoro viajar, né, e conhecer novas culturas. Então, já tive em quase 50 países aí, e um pouco como a Kavita falou, não só Estados Unidos e Europa, mas também a África, a Ásia, etc., que me dá uma visão um pouco mais geral. Então, no resumo, é essa a minha trajetória, né, para dar um pouco desse retorno para vocês. E aí, Kavita, agora a gente vai para a apresentação. Você acha que a pergunta já foi respondida? Ou a gente volta para a pergunta? Como é que fazemos? Valdir, achei ótima aí a sua apresentação, né, e uma breve fala aí sobre essa sua trajetória que eu achei muito bacana. Achei uma frase muito forte, né, a que seu pai te falou, e realmente marcante: você vai ter que estudar mais que os outros para ter o seu lugar na mesa, né, e é algo que a gente ouve aí com alguma recorrência, né, quando a gente está falando nessa questão de diversidade e das diferenças que se tem entre os grupos, né. Achei muito interessante. Eu acho que a gente pode ir sim, né, para a apresentação da Coca. Eu fiquei com uma dúvida que eu gostaria até de te fazer uma pergunta, se você depois quiser engatar, super à vontade também, que eu acho que ela vai conectar. Se você enxerga diferença nessa discussão sobre diversidade e inclusão ao longo do tempo, como você tem aí quase 20 anos, né, de experiência, você deve ter visto essa discussão ao longo do tempo nas empresas pelas quais você passou. E eu tenho a impressão de que em 2020 essa temática esteve mais presente na agenda das organizações. Eu não sei se foi uma impressão minha ou se isso de fato aconteceu. Como que você enxerga isso? Não, ótima pergunta, e eu acho que é super pertinente, né? Ela realmente aconteceu, né? Esse tema explodiu em 2020, então, assim, explodiu a procura por informações, né? Se a gente for pensar, o livro mais vendido de 2020 foi o livro da Jamila, né? Que eu recomendo para todo mundo, né? Quem não leu, leia, porque acho que tem muita coisa bacana ali para começar uma discussão sobre diversidade racial. E mudou muito mesmo, né? Eu lembro que no começo da carreira, lá nos anos 2000, né, acontecia uma coisa que a gente chama de tokenismo, né? Ou seja, o que era a diversidade? Era você ter um representante de cada grupo, né? Então, você ter um negro, uma pessoa asiática, uma pessoa com mais de 50 anos, isso era considerado diversidade nas empresas, né? E eu passei um pouco por isso, né? Eu vi isso acontecendo, até na forma como as empresas se comunicavam. Né? Felizmente, isso mudou, né? Eu vou falar para vocês hoje do que a gente está fazendo na Coca, né, e como essa agenda mudou, mas eu vejo isso no mercado como um todo, né? Hoje não é uma questão de ter um token ali, de ter uma pessoa para representar a diversidade, mas sim você ter proporcionalidade, você ter representatividade desses grupos dentro da companhia. Muito bacana, Valdir. Se você quiser compartilhar um pouco para a gente de como que esse tema vem sendo tratado na Coca atualmente, seria, acho que, bem bacana também para a gente conhecer. Não, perfeito. Vou compartilhar minha tela aqui, aí vocês me avisam quando vocês estiverem vendo. Já estão vendo Já minha estamos tela? vendo. Tá, perfeito. Bom, pessoal, eu sou parte do grupo de Blacks at Coke, né, que a gente chama de Black KO, carinhosamente. Então, vou até diminuir aqui do lado, para a gente poder focar mais nas telas. Mas isso aqui é muito mais para a gente poder ilustrar a conversa, né? Então, assim, primeiro, eu acho que aqui eu nem vou ler tudo que está escrito, eu acho que vocês podem ver, mas, assim, aqui a gente tem um statement muito forte do que a Coca como companhia quer no que diz respeito à diversidade racial. Então, isso foi feito em 2020, né, depois dos acontecimentos aí do George Floyd, a Kavita trouxe bem, ou seja, George Floyd mexeu com o mundo inteiro, né, no Brasil a discussão esquentou muito, né,
E a gente vê que tem 3 países onde o racismo realmente precisa ser erradicado, né? Claro que é do mundo todo, mas assim, tem 3 países prioritários. A gente está falando dos Estados Unidos, África do Sul e Brasil, né? Pelo tamanho que o Brasil tem, pela representatividade do Brasil, etc. Então, a gente tem um compromisso que é global, né? E a gente está trabalhando bastante para fazer esse compromisso acontecer. Então, assim, esse é o nosso grupo, né? Ganha um sorvete quem me achar primeiro aí na foto, mas, na verdade, assim, brincadeiras à parte, né? Os mais altos sempre ficam para trás, então eu estou atrás dessa moça que está de gravata borboleta aqui, né? Mas aqui, realmente, né, temos todos, então, desde, né, os gerentes, né, até os jovens aprendizes, né, a gente tem todos aqui os funcionários negros da Coca numa foto só, né? E a gente fala muito de diversidade como uma alavanca de negócio, realmente, né? E aí, essa fase da Fortes, né, que esse ambiente de trabalho diverso, inclusive, é fundamental, né? E a diversidade, a gente vê como um impulsionador super importante da inovação, né? E é crucial para atrair e reter os melhores talentos, né? O que a gente vê no passado é que as empresas sempre tinham um determinado perfil, né, que acaba gerando um determinado tipo de inovação para um público muito específico, né? E no Brasil a gente viu, né, o boom da classe C, a gente viu muita gente entrando no mercado de consumo, e a diversidade nos ajuda a entender esse consumidor e trazer soluções melhores, né? E aí não só falando de classe C, falando das diversidades como um todo, né? A Coca tem um super histórico de trabalhar, né? E aqui a gente está falando de um anúncio de 1955, né, quando o apartheid estava comendo solto nos Estados Unidos. Então, já estava trabalhando com uma família negra, né, provavelmente a televisão, e todo mundo tomando Coca-Cola, cada um a sua ali, né? Então, a gente vê que a empresa tem um compromisso que é bastante antigo, de não só olhar para dentro, mas também de olhar para fora e de refletir a sua base de consumidores. Lembrando que, nos Estados Unidos, né, é só 13% da população. E, mesmo assim, a empresa teve essa coragem, que não muita gente tinha, né, de 55, no meio do apartheid, já trazer esse tipo de propaganda. Um outro highlight que eu acho muito interessante é em 65, né? Então, o Martin Luther King, ele é de Atlanta e a sede da Coca é em Atlanta. Então, né, muitos devem lembrar que em 64 ele ganhou o Nobel da Paz. Em 65 foi oferecido um jantar em homenagem a ele, né, para que participassem os principais líderes aí das comunidades de negócio, políticos também de Atlanta, né? E muita gente não quis ir nesse jantar, né? Se recusou a ir a esse jantar. E a Coca tomou uma posição lá atrás, 65, de falar, olha, se esse jantar não acontecer, a gente vai tirar o nosso negócio aqui de Atlanta. Então, imagina, né, para um político, né, e para a sociedade como um todo, perder a Coca-Cola. No final, o jantar aconteceu, né? E aqui a nota de agradecimento do Martin Luther King com relação a esse jantar. É uma coisa que dá bastante orgulho de ver, né, que a empresa realmente tomou partido no momento onde muita gente não tomava partido, né? E o que a gente quer? Né? É um lugar onde esses profissionais negros possam crescer e prosperar, né? Então, aqui a gente fala bastante de social, mas a empresa também tem, obviamente, LGBT, né, QIA+, né, e o grupo de gênero, que é o grupo mais antigo. Começou lá atrás, em 2011, e que hoje você realmente tem um 50-50 entre mulheres e homens dentro da empresa. Vou aproveitar. Pode falar. Que o Valdir caiu, talvez ele volte em 2 minutinhos, né? Mas a Márcia Alves perguntou, né, o livro da Djamila, ele não falou o nome do livro, mas como ele falou que foi o livro mais vendido da Djamila em 2020, eu assumo que foi o Pequeno Manual Antirracista, que saiu em algumas notícias, como o livro mais vendido dela de 2020, tá? A gente tem aqui também algumas perguntas, vou incentivar o público a continuar mandando perguntas, que aí ao final da apresentação do Valdir, a gente vai, se possível, cobrir todas, né? Valdir voltou agora? Voltei. Aonde vocês pararam? Porque eu vi que a internet aqui estava um pouquinho instável e acabou caindo. Deixa eu compartilhar minha tela de novo. PCD, que é outro super importante, mas realmente em 2020 a questão racial ela ganhou muito peso dentro da empresa, né? O
primeiro pilar que a gente trabalhou foi o de sensibilização. Então, aqui, a gente olha algumas ações que foram feitas em 2019, né, quando a gente ainda tinha escritório, e foi uma ação muito forte. Essa até foi uma ideia minha, de trazer um pouco de letramento racial, ou seja, primeiro, explicar porque algumas expressões são pejorativas. Então, se você olhar do lado esquerdo da tela, serviço de preto, né, é assim, uma expressão horrorosa, mas tem muita gente que usa, né, e a gente explicou o porquê que não deveria usar essa expressão, né. Do lado direito, né, e a gente pensou em algumas situações que aconteceram na vida real, né, e a gente colocou, por exemplo, na porta do elevador, já te impediram de pegar o elevador social? Isso acontece, né, isso não é de hoje. E a gente trouxe convidados externos. Então, por exemplo, no meio aqui a gente vê a Luciana Barreto, da CNN, ela foi algumas vezes falar com a gente e trazer um conhecimento até histórico sobre o tema, etc. Né? A gente está na linha também de recrutamento, então a gente tem uma turma de jovens aprendizes que é 100% negra, e a gente tem o trainee, que evoluiu bastante desde 2016. Né? A gente deixou de olhar para inglês como um critério, né? Deixou de olhar para a faculdade em si como um critério, e com isso a gente conseguiu trazer muito mais jovens negros que hoje são gerentes, etc. Né? Mas só a partir dessa mudança que a gente realmente conseguiu mudar o mindset da companhia. Né? E por último, representatividade. Aqui a gente está falando um pouco do lado de fora. Né? Então, por exemplo, a marca Leão é uma marca brasileira, centenária, que aliás completa 120 anos esse ano, né? E que realmente, por ser uma marca brasileira, que fala muito dos valores de brasilidade, né, ela abraçou a diversidade em todas as suas comunicações. Né? A Coca também tem uma ligação muito especial com o Natal, né, a marca Coca-Cola. Então, o Papai Noel, como a gente conhece hoje, né, de vermelho, etc., ele primeiro apareceu numa comunicação da Coca. Né? Então, e a gente está evoluindo isso. Né? Então, a empresa foi lá e criou um comercial com o Papai Noel negro. E em 2019, né, uma campanha que gera prêmios até hoje, inclusive ganhou o prêmio na semana passada, o F, que foi um especial com a Globo, né, Juntos a Magia Acontece, onde a gente teve um Papai Noel negro, né, Camila Pitanga, etc. E, assim, esse projeto ganhou inúmeros prêmios, é lindo, para quem não viu, veja, né, que era realmente o sonho de, né, ser um Papai Noel, né, de um senhor aposentado, que queria ser um Papai Noel, só levava não, porque ele era negro, e aí, de repente, ele conseguiu, né, e foi, putz, a maior felicidade da vida dele. Então, assim, é emocionante. E a gente vê que cada vez mais as marcas da empresa estão abraçando essa agenda. Então, aqui eram algumas telas, acho que era muito mais para dar um pouquinho do contexto para vocês. Então, agora a gente, eu vou parar de compartilhar minha tela aqui e a gente vai para um momento mais de discussão mesmo. Sei que tem algumas perguntas aqui no chat e também no Q&A. Né? A gente começa pelo Q&A ou, né, Kavita, Andrés, Marcos, vocês têm perguntas, alguma coisa antes da gente entrar nelas? Acho que a Kavita está no mudo, né? Eu tenho uma pergunta, assim, Valdir, para começar. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Tá. Valdir, uma questão que a gente ouve de vez em quando de pessoas que se dizem não racistas, né? De que a ação afirmativa piora o problema porque cria um privilégio, etc. e tal. Como é que você encara? Como lidar com esse tipo de argumento quando ele surge? Tem várias formas de responder isso, né? Primeiro, as ações afirmativas são super... não, eu não estou no mudo, não. Não, agora... Você me ouve agora? Eu estou ouvindo bem agora. No comecinho eu não estava te ouvindo, mas agora voltou ao normal. Tá bom. Tá. Uhum. Não, as ações afirmativas são super necessárias, né? Acho que primeiro tem a experiência americana que mostra, né, o quanto que hoje, né, há uma classe média pujante nos Estados Unidos por conta de ações afirmativas. Né? Segundo, a gente tem a experiência de cotas no Brasil que mostra que, na verdade, o desempenho de cotistas e não cotistas é o mesmo. Né? E a gente tem um estudo que diversidade mostra que é uma ferramenta para os negócios também. Né? Então, é um estudo famoso aí da McKinsey que mostra que empresas que têm minorias étnicas, né, que na verdade no Brasil não é uma minoria, é uma maioria, né, estamos falando de 56% da população, elas têm até 35% a mais de lucro. Esse artigo está no site da McKinsey, é gratuito, então para quem, né, quiser olhar, entender metodologia, etc., eu acho que é super bacana. Então, para mim, esses são os principais argumentos.
Ou seja, são fatos, né? E só complementando, você tem de memória quando começaram as ações afirmativas nos Estados Unidos? Eu chutaria que a gente está falando de mais de 20 anos, né? Eu diria que há uns 40 anos, pelo menos. O Brasil está bastante, bastante atrasado Eu nessa queria questão. ter esse contexto, porque há 25 anos atrás eu estudei nos Estados Unidos e já existiam as ações afirmativas, né? Então a gente está falando de Exato. por isso que eu já chutei mais de 20 com certeza. Tá ótimo, obrigado, viu? Não, que isso. E é uma coisa que surge até dentro da empresa, né? No começo, Uhum. quando a gente começava a falar disso, algumas pessoas falavam, mas isso não divide as pessoas. Não, a gente não está falando de dividir as pessoas. Né? A gente está falando de uma reparação histórica, que é super importante. Então, acho que queria deixar vocês com essa mensagem aí. Legal. Acho que eu caí e voltei agora. Peço desculpas aí. Caí bem no finalzinho da sua apresentação, Valdir. Bom, eu vou... Obrigada, Marcos, pela sua pergunta. Eu vou pegar aqui algumas perguntas do público, tá bom? Vou tentar pegar pelo menos uma pergunta de cada pessoa para a gente conseguir abarcar aí Tem muitas perguntas aqui, né? Então, tem uma pergunta aqui do Renato, né? Que é como as empresas podem evitar o erro das práticas mais preocupadas com marketing e com redes sociais quando tratam desse tema de diversidade e inclusão? Acho que essa é uma pergunta super relevante. Né? Uma coisa que a gente fala muito na Coca é, primeiro você tem que fazer e depois você tem que falar sobre, e não o contrário. Né? Se você tentar falar a respeito e não tiver as bases para falar, você provavelmente vai ter um problema e uma crise para resolver depois. Né? A gente fala que o do it vem antes do say it. Né? E por isso, você tem que começar com o público interno. Então, você tem que ouvir, né, sensibilizar o público interno e liderar essas políticas. E aí a gente fala muito de comitê, mas assim, o comitê tem que ter budget, né, tem que ter acesso à alta liderança, né, o CEO tem que estar comprometido com isso, senão a agenda não anda. Né? Então, a partir do momento que isso está muito forte dentro da companhia, aí você vai para fora. Né? E é o que a Coca fez. Por exemplo, sendo parte de uma aliança empresarial, né, participando junto com outras empresas de iniciativas para mudar a agenda e acelerar a agenda no Brasil. Mas é basicamente isso. Você primeiro tem que olhar para dentro para você poder depois comunicar para o público externo. Respondida a pergunta? Alguma Respondida dúvida? com certeza. Eu estou compartilhando aqui o link da reportagem que você comentou com o pessoal. Vou colocar aqui no chat a da McKinsey, acho que é legal para o pessoal poder ler depois, né? Ótimo. Não, ela é ótima. Perfeito. Tem uma outra pergunta, Valdir, da Ieda Barbosa, com relação a um dos tópicos que você apresentou, né, nos slides, que é quais são as ações de inclusão que são feitas com os jovens aprendizes. A Ieda é da Shell. Não, perfeito. Né? Tem aquela frase famosa, está virando até clichê, né? Mas que assim, inclusão é tão ou mais importante que a diversidade. Né? Que a diversidade é você chamar todo mundo para a festa, mas a inclusão é chamar para dançar. Né? E a gente vê que muitas vezes são feitas iniciativas de diversidade sem incluir propriamente. Então, o que a gente fez? E a gente reviu isso até para a segunda turma de aprendizes. Né? Todos os gestores tiveram treinamento de sensibilização racial antes de começar essa turma. Né? Outra coisa que aconteceu, a gente teve uma mentoria reversa com os líderes da empresa. Então, eu, por exemplo, fui mentor da VP de RH e de 2 GMs, que não é uma tarefa fácil, mas que foi excelente, porque no final você tem uma liderança super comprometida com a ação, né? E super comprometida para que os gestores também entendam a realidade desse jovem. Né? Então, eu hoje moro no Rio de Janeiro, apesar de ser paulista. Muitas vezes, esse jovem, ele tinha que, né, ele vinha de uma região muito mais distante. Né? Aconteceu uma vez, por exemplo, de uma pessoa tomar uma bronca que chegou atrasado, mas estava tendo um tiroteio perto de onde ele morava, no morro. Isso é muito comum, infelizmente, no Rio. Né? E como é que você vai sair de casa no meio de tiroteio? Não tem como prever isso. Né? Então, é esse tipo de coisa. Né? Por outro lado, também a gente não quer a história da glamorização. Então, nossa, você, né, tem que vir aqui, 3 horas de ônibus. Não é isso. Né? É você ouvir, é ter empatia com o problema, né?
mas não necessariamente glamorizar, porque isso também não é bom, né? Então, é basicamente isso. Mas a história de tiroteio é real, e realmente, assim, parece chocante, mas num primeiro momento a pessoa não conseguiu fazer a conexão, né? E a gente precisou falar bastante sobre isso, até todo mundo entender. Olha, muito interessante esses relatos, inclusive uma outra ação de sensibilização que você citou, que era se já te impediram de pegar o elevador social, né, e na hora que você fez falou dessa sensibilização, a Ludmila respondeu sim, né, então, ou seja, já Sim. aconteceu isso com ela. Eu vou pegar uma outra pergunta aqui do Igor Gonzaga, que é Não, e se até se empresas eu que puder trabalham... fazer um ponto nisso, Kavita, desculpa, eu sei Claro, que você ia fazer a pergunta, mas só para imagina. continuar. Eu gosto de reforçar que não é classe social. Acho que no passado tinha muito isso de o problema do brasileiro é a classe social, a partir do momento que o negro fica rico ou tem uma classe melhor, isso não acontece, e continua acontecendo. Então, hoje eu moro aqui no Leblon, né, todo mundo deve conhecer aqui do Rio, e acontece, né, eu vou para o banco, né, eu sei que segurança no primeiro momento me olha de uma forma muito diferente, né, e por aí vai. Travou um pouquinho de novo. Hoje Eu eu e o já... Valdir, a gente está disputando quem está com mais problema na internet. Valdir, você voltou? Acho que voltou. Destravou. Voltei, eu estou aqui. Você estava comentando sobre um problema no Banco Itaú, se eu não me engano, no Leblon? Não, eu falei basicamente isso acontece, não importa a classe social, ou seja, fui ao Banco Itaú e o segurança me olhou de uma forma muito diferente, né, de qualquer um que estava na agência, né, então não importa a classe social, eu só estou reforçando aquele ponto, acho que podemos ir para a próxima pergunta. E desculpa aí pela tecnologia, realmente não sei o que está acontecendo hoje, mas... Relaxa, a gente está aqui Vambora. disputando, Valdir, sou eu e você aqui com problemas na tecnologia. Aqui choveu, eu estou em São Paulo, aqui choveu. A pergunta do Aqui choveu um Igor... pouquinho também e acontece. Ah, com certeza. Se empresas que trabalham diretamente com o modelo B2B acabam tendo uma maior abertura para o tema. Eu sei que você trabalhou se empresas que atuam no B2C acabam tendo maior abertura. Eu sei que você trabalhou no seu portfólio de experiências em B2C mesmo. Não sei se você consegue comparar com outras empresas que estão no B2B ou, enfim, em outros setores. Não, consigo sim, até porque a gente faz bastante benchmark com outras empresas. E, na verdade, no B2B, acho que tem um papel que é até tão ou mais transformador, que é você falar com seus fornecedores e com seus clientes. A gente vem fazendo isso muito na Coca. Como é que está a diversidade nos fornecedores? O que eu posso fazer para te ajudar? Né? E outro ponto que eu acho super importante é não chamar, por exemplo, uma pessoa negra só para falar de diversidade, mas também para falar, né, da área de especialidade dela. Né? E isso acho que para uma empresa B2B também pode ser bastante relevante. Perfeito. Ok. Só enquanto a Kavita está aí olhando as perguntas, fazer um comentário. A gente tem na universidade, né, na Universidade de São Paulo, a gente já completando 5 anos das cotas, né, de PPI, né, pretos, pardos e indígenas. E a gente vê que ocorre uma certa mudança no perfil das pessoas que passam a frequentar o ambiente, até mesmo porque parte desses alunos que entram vem de uma camada social menos favorecida, né? Então, a galera que mora a 3 horas da universidade, que enfrenta problemas, acesso à internet, etc., né? Então, assim, o nosso esforço é como criar um certo nível de acolhimento para essas pessoas que têm essas barreiras, né? Não sei se a gente chama de estruturais, mas em função de falta de acesso a recursos, smartphone, etc., e o tempo que ela vai gastar, a distância, o esforço, e por ter frequentado a escola pública, que às vezes não não está no mesmo nível, então
em alguns momentos a gente começa a pensar, caminhar por um pensar assim, o que a gente pode fazer para contribuir, para acolher melhor essas pessoas, né? Então, a minha pergunta vai no sentido assim, existe esse tipo de pensamento, de que forma você recebe essas pessoas, o que é preciso fazer, tem alguma coisa diferente, ou vocês tratam todos os ou estagiários ou novos funcionários do mesmo jeito? Como é que é essa dinâmica? Porque isso é uma dúvida que a gente tem, né? Como fazer esse processo de acolhimento, né? Não, sem dúvida, tem que ter um processo de acolhimento, né? Eu falei um pouquinho até dos jovens aprendizes, ou seja, que a gente sensibilizou, mas também tem o lado prático, né? Assim, na pandemia, é muito mais fácil para quem tinha um escritório em casa, né? Não tem que compartilhar com ninguém. Muitas vezes, esse aluno está lá disputando um celular com várias outras pessoas, né? Então, a parte prática é disponibilizar equipamento, né, garantir que a pessoa tem uma conexão adequada. Então, acho que tem uma questão ali de infraestrutura que é super importante, né, nesse momento que a gente está vivendo, né. E um outro ponto que eu queria citar também, né, eu fiquei super feliz porque quando eu estava na FEA, eu era o único negro ali da turma, né. Aliás, estava por muitos anos foi acostumado o único negro da turma, o único negro do MBA, etc. E eu fui em 2018 e vi uma turma muito mais diversa. Então, isso é muito bacana de ver. Eu acho que falta agora a gente ver mais docentes negros, né, que eu acho que é a próxima etapa, né? Isso a gente viu até algumas pesquisas que a gente fez, etc. Isso a gente sabe que ainda é uma questão, mas sem dúvida eu gostaria de, daqui a alguns anos, voltar para a FEA e ver mais docentes, porque as pessoas precisam se ver também. Esse é outro ponto. Então, na Coca, por exemplo, eu fiz várias palestras para os novos jovens aprendizes, para eles poderem olhar para alguém e falar, pô, o cara é um gerente sênior, ele está ali, e poder se espelhar. Eu acho que quanto mais docentes a gente puder ter, melhor também. Muito bacana, Valdir. Esse é um tema claramente que mexe bastante e gera bastante debate, reflexões, né? Então tem muitas perguntas, eu estou filtrando algumas aqui, não pelo conteúdo em si, mas é só tentando pegar de pessoas diferentes para dar oportunidade de ter um pouquinho da fala de cada participante. Tem uma pessoa, está como anônima que não tem o nome, mas falou que você falou muito sobre a cultura, como a cultura da Coca, né, vem se moldando com a realidade atual. E a dúvida da pessoa é se essa questão da diversidade, da inclusão, como que ela como se lida com relação a fornecedores e clientes, se há algum embate ou alinhamento de valores com os fornecedores. A gente vê isso acontecendo com os fornecedores até de uma forma natural, mas em alguns casos a empresa também tem que usar o poder de pressão dela para trazer isso. Então a gente vê isso muito acontecendo, por exemplo, em agências, né? Há um movimento natural das agências de publicidade de refletir melhor o Brasil, que aqui o que a gente está falando é simplesmente refletir a população, o público consumidor, né? Então as agências já vêm nesse modelo, mas claro, elas vinham um pouco mais lento. Então, a gente veio com um projeto forte para trazer mais diversidade dentro das agências. Que as pessoas que trabalhem nas campanhas também sejam diversas. Né? Estabelecer uma meta para as agências de 30%, no mínimo, de pessoas negras trabalhando nas nossas campanhas. Né? Então, isso é algo que dá para fazer. E as agências estão se preparando para isso. Né? Perfeito. E a Márcia, ela tem uma dúvida sobre, no caso de uma empresa que tem poucos funcionários, né? Então, ou seja, não é o caso de grandes empresas como a Coca, a Mars, né? Mas uma empresa pequena. Como mensurar essa diversidade? Como lidar, né, com a questão da diversidade numa empresa com poucos funcionários? Acho que no final sempre tem que haver um pouco de proporcionalidade. Né? Eu sempre volto para o IBGE, que diz que a gente tem 56% de pretos e pardos, que no final é 56% de negros no Brasil. Teoricamente, o mundo empresarial deveria refletir isso, não importa o tamanho da empresa. Mas a realidade é muito diferente. A gente só tem 10% de negros em cargos executivos, e se a gente faz recorte de mulheres negras, que aí é toda uma outra questão, a gente está falando de 0,4% da população. Então, realmente, tem muita coisa para fazer, né, numa empresa pequena. Talvez, né, claro, não necessariamente precisa ter um número, né, mas sim precisa ter uma meta, mesmo sendo pequena. Né, então, até ouvi uma frase bem bacana, não quer chamar de cota, chama de meta, que aí todo mundo entende. Né,
E também pensar nas outras diversidades e como elas se cruzam. Né? Um tema que a gente vem falando muito, por exemplo, feminismo negro. A gente não pode esquecer, de novo, 0,4% das mulheres, né, negras atingem cargos executivos. Né? Na pirâmide de salários, isso tem pesquisa a respeito, a gente vê primeiro o homem branco, depois a mulher branca, depois o homem negro e, por último, a mulher negra, com um gap gigantesco. Então, como é que isso se reflete? Né? Por outro lado, eu fico bem feliz, e aí falando, por exemplo, de startups, etc., você tem startups que têm hoje 30% de LGBT, que é excelente. Então, acho que também tem que entender um pouco o contexto da empresa. Né? Acho que tem empresas pequenas que nascem diversas por natureza. Né? Uhum. E aí, aproveitando o gancho que você está falando das diferentes diversidades, né, e dos diferentes grupos que se trabalham, eu vou engatar aqui a pergunta da Cláudia, que é se você acha que o racismo, dentre esses temas de diversidade, se ele é um maior tema na atualidade, em termos de preocupação das organizações. Ele virou o maior tema da atualidade, porque aconteceram algumas coisas esse ano, né? Então, teve George Floyd nos Estados Unidos, né? Eu acho que a gente precisou de algo acontecer nos Estados Unidos para ir lá e começar a discutir. Teve um caso horrível no Carrefour, né? Que eu acho que todo mundo ficou sabendo. Né? Inclusive, ele aconteceu na véspera do feriado da Consciência Negra. Né? Tanto que eu lembro que era uma sexta-feira e a gente, como grupo, era um feriado, mas a gente se reuniu para decidir o que a Coca ia fazer naquele evento. Né? E eu tinha passado por uma situação na empresa anterior. Não sei se vocês lembram, mas em 2018 morreu uma cadela chamada Manchinha, também num Carrefour. Né? E teve protesto assim enorme. E esse protesto chegou direto do fornecedor. Por quê? Eles começaram a falar. Né? Os dois maiores fornecedores do Carrefour em pet food são a Mars e a Nestlé. Começaram a entrar nas nossas páginas e falar: Mars, o que você vai fazer? Então a crise chegou na hora. Né? E o que a gente fez? Né? A gente foi falar com o Carrefour. Eu acho que nessa hora que você está num momento de crise, não adianta chegar para jogar mais pedra. A gente chegou lá e falou: como eu posso te ajudar? Eu tenho um super programa de adoção, eu tenho know-how, eu tenho expertise. Como eu posso te ajudar a ser um lugar mais pet-friendly? Né? Treinar o seu funcionário. E a gente fez isso. Quando aconteceu com um incidente aqui, eu trouxe esse case para falar: gente, não adianta ir lá, ligar e atirar pedra no Carrefour. No momento comercial, que é super importante, que é o Natal. Então, a gente tem que separar um pouco a emoção, a gente sabe que é difícil, mas pensar em racionalmente como ir lá e treinar todo mundo, como mudar certas práticas, como juntar outras empresas, né? Como fazer um Carrefour criar um fundo de apoio ao racismo, que eles fizeram depois. Então, é por aí. Eu acho que a gente tem que ser propositivo. Né? Num momento como esse, não dá para tirar pedra. Mas, sem dúvida, por conta desses dois incidentes, né? E aí no meio teve treininho do Magazine Luiza, teve mais algumas coisas que realmente trouxe esse tema como principal dentro das organizações de forma geral. Ótimo. Valdir, eu vou puxar mais uma pergunta aqui do público, e aí linkando com o que você comentou de só 0,4% que só tem 0,4% de mulheres negras em cargos de alta liderança, né, nas organizações. Tá sem o nome da pessoa aqui, tá como anônimo, né? Mas ele agradece por você compartilhar aí suas visões e as suas experiências, né? E gostaria de saber qual a participação dos públicos minorizados na alta liderança da Coca e que ações seriam necessárias para ampliar essa representatividade na liderança no conselho. E aí, Valdir, eu queria até aproveitar e puxar o gancho junto, se você pudesse compartilhar um pouquinho da experiência que você tem de mentoria reversa, na conversa que a gente estava tendo no convite, né, para você participar, aqui você mencionou para mim a questão da mentoria reversa. Sim. Não, sem dúvida. Né? Na Coca, eu não tenho os números quebrados, mas o que eu tenho é que a gente tem 18%, né? Então, assim, a gente está longe de refletir a população, mas é um avanço em relação ao que era em anos anteriores. Né? Tem uma meta nos Estados Unidos, né, de refletir a população, e a gente está dizendo, né, a gente está no momento de calcular qual que seria essa meta aqui, mas em princípio o que faz sentido é os 56%, mas é uma jornada muito grande. Então, por isso que a empresa não quer, nesse momento, né, divulgar uma meta específica. O que a gente fez? Dentro da mentoria reversa, a gente falou de diversas coisas. Né? A gente falou de racismo estrutural. Né? Alguém falou, não sei se estrutural ou não, é estrutural. Né? Então, assim, a gente falou que racismo reverso não existe. A gente falou de branquitude,
que é um tema que é difícil, né? Hoje a gente vê que os negros são tratados como grupo, enquanto o branco é um indivíduo. Então a gente está falando que não, o branco tem um privilégio e a gente tem que reconhecer isso, né? E a empresa vê isso. Tanto que depois desse trabalho todo, o que a gente está fazendo? Contratou uma consultoria de diversidade para nos auxiliar em processos e acelerar isso. Então, hoje tem uma consultoria de diversidade que está plugada em todo e qualquer processo que a gente faz. Muito bacana. Não sei se antes de continuar com outras perguntas, se o Andrés ou o Marcos têm alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Ouvindo você falar, eu estava aqui refletindo sobre as novas gerações, né? Então, na universidade a gente percebe muito claramente que os alunos mais jovens eles têm uma tendência a aceitar mais a diversidade, a inclusão, grupos LGBT. Então, tem vários temas que, quando eu, Marcos, a gente era aluno, né, era mais assim controverso e tabu, que hoje em dia os alunos veem isso com muito mais naturalidade, tranquilidade e defendem muito essas bandeiras, né? Então a gente tem grupos de alunos que defendem vários temas, né? Conectados com a questão racial, com a questão LGBT, com a participação da mulher. Então tem vários grupos desses. A minha pergunta para você vai no sentido: você enxerga que esse tipo de comportamento do jovem é uma tendência que está acontecendo, e se essa tendência se reflete nos funcionários que estão sendo contratados no momento pela empresa? Não, sem dúvida que é uma tendência, né? E basta ver os influenciadores de hoje. Hoje, os influenciadores digitais, né? Você vê um público muito mais diverso, né? Então, assim, desde você ter influenciadores nordestinos, tem milhões de seguidores no Brasil inteiro, né? Você ter uma visibilidade trans muito maior, né? Inclusive, quando a gente fala também de diversidade racial, a gente também faz um recorte das mulheres trans, né? Pensar que a gente está no país que mata mais trans no mundo, né? E a expectativa de vida da mulher trans aqui do Brasil é 35 anos, né? Então tem muito a fazer, mas sem dúvida essa geração é muito mais aberta. Então a gente vê uma geração que entra na empresa e já fala, né, muito claramente quem é gay, né, se abre muito mais, né? A pessoa que tem uma deficiência que antes tentava esconder, pelo contrário, hoje ela tem orgulho dessa deficiência e fala dela, e por aí vai, né? Eu acho que as pessoas elas estão muito mais abertas para a vulnerabilidade, ou seja, para realmente ir lá conhecer mais e ouvir mais também. Então, acho que está super coberto de razão aí na sua pergunta. Eu queria fazer uma pergunta também, aproveitando a deixa da Kavita. Valdir, mudando um pouquinho o foco, falando de marketing mesmo, né? Quando você olha para 2021 e o que tem ali para frente, a gente vê o mundo mudando rápido, cada vez mais rápido. E evidentemente que a gente teve uma aceleração no processo de mudança ao longo de 2020. Até falar do novo normal já ficou um pouco velho, né? Nós já estamos falando do novo normal há alguns meses, né? Se você pudesse enumerar um grande desafio para um profissional de marketing hoje, o que você diria? Né? Não pense em Coca-Cola só, pensa nessa questão mais ampla, né? Eu acho que tem algumas macro forças, né? Acho que primeiro, assim, a gente tem que se preparar para uma eterna disrupção, né? Então antes se falava de mundo VUCA, né? Que é volátil, incerto, né? Ambíguo, né? Agora já está se falando de um mundo, né? Do mundo FUNny, que eu não lembro exatamente a sigla, mas acho que alguém pode me ajudar, Marcos ou Andrés. Não sei se vocês já ouviram falar do mundo FUNny. Mas que é esse mundo, basicamente, onde você vai ter outras pandemias, né? Então, o que a gente vê que, assim, o que está acontecendo agora pode acontecer de novo e numa escala pior, e mais de uma, né? Comportamento do consumidor mudou radicalmente, né? Então, você tem que estar muito antenado, né? A gente vê as empresas, né, que não ainda estavam ligadas na transformação digital, ter realmente que acelerar isso, porque hoje, né, o consumidor é omnichannel, né, e o digital é fundamental. Então, assim, o crescimento que teve, por exemplo, de iFood, Rappi, etc., na pandemia foi estrondoso, né, para dizer o mínimo. Então, assim, o iFood está caminhando a passos largos para ser o maior cliente da Coca no Brasil. Essa era uma previsão para 2025, vai acontecer já esse ano,
né? Então, assim, mais que McDonald's, mais Carrefour, mais que... Então, assim, é impressionante. Então, acho que o primeiro ponto é a transformação digital. Então, quem não fez tem que correr atrás. Segundo ponto, Agile, né, que está virando até clichê, mas, na verdade, as empresas estão usando de uma forma muito legal as metodologias Agile junto com Design Thinking. Então, acho que assim, é algo super importante para o profissional de marketing, né, porque as empresas cada vez mais vão utilizar isso, né, e entender muito o contexto da categoria. Né? As pessoas vão ficar mais em casa. Então, o que eu faço se eu tenho um negócio que é mais de impulso? O que eu posso fazer? O que eu tenho que mudar no meu negócio? Né? Mesmo durante a pandemia, a gente viu que teve empresa que cresceu muito, né? Até porque tem um equilíbrio também. Tem um ser humano, né? De um lado as pessoas queriam ser mais saudáveis, do outro lado queriam mais indulgência. Uhum. Então, a gente viu um aumento de vitamina C, etc., mas também viu um aumento no consumo de vinho, né? E aí eu, como Coca-Cola, vi uma oportunidade, né, na minha categoria de águas, de aumentar a venda de água com gás, né? Porque o consumidor não consegue fazer em casa. O consumidor comprou mais filtro, está trazendo mais galão, etc., etc., mas água com gás ainda ele não faz. E aí a gente virou investimento para água com gás e deu bastante certo. Então, como é que você rapidamente entende, né, essa mudança de comportamento do consumidor e se encaixa nessa rotina? Né? Não adianta eu tentar vender mais, né, água, sendo que muitas vezes o que eu vendia em estabelecimentos são fechados. Né? E a pessoa está tomando essa água em casa, comprou um filtro, talvez não precisa mais comprar água cristal, mas água cristal com gás, ela ainda vai precisar comprar. Né? E aí a gente direcionou esforço para isso, por exemplo. Legal, Valdir. A gente está sempre precisando de professores lá no MBA que conseguem fazer essa conexão entre tendências, né, e a realidade prática das empresas. Você falou de professores negros, e de fato, não tem nenhum, Andrés, que eu me lembro. Quem sabe você não pode puxar a nossa fila, a gente conversa sobre isso um pouquinho depois, porque... Quem sabe, eu adoraria. Ué, quem sabe, né? Quando você falou, caiu a ficha aqui. Deixa eu dar a pergunta de Marte e puxar esse gancho, porque, de fato, Valdir, no Rio é um pouco difícil, porque o nosso curso é em São Paulo, mas agora, né, a barreira geográfica já não é um impedimento, porque a gente tem muitas aulas que são online. Né? Mas, enfim, fica aqui o gancho para um convite, depois a gente conversa sobre isso. Obrigado pela resposta. Vamos lá, tem mais perguntas? Tem muitas, eu não vou conseguir fazer todas, porque o nosso tempo está quase acabando aqui. A gente tem mais 5 minutinhos, né, do webinar. Mas tem muita pergunta mesmo. Mas eu achei muito interessante essa questão que o Marcos trouxe, que eu acho que são discussões que a gente tem dessa maneira aqui, sobre essas temáticas, que fazem a gente abrir e começar a pensar, né, sobre, poxa, é verdade, se eu for olhar, temos professores negros, né, e na nossa sala de aula, mesmo em termos dos alunos, né, e se a gente só está vendo alunos brancos, ou na larga maioria brancos, por que será? Né, vamos fazer uma reflexão para entender o que está acontecendo. Então, achei muito bacana, Marcos, que você trouxe essa reflexão, essa questão aqui, né. Eu vou pegar aqui uma... tem falando de gente pedindo aqui, faz a minha pergunta, mas eu vou só pegar uma da Letícia que está lá atrás, tadinha, que eu também acabei pulando, e ela pergunta um pouco de qual que seria a iniciativa principal, né? Pensando em empresas que estão começando essa gestão consciente de diversidade e inclusão, né? Então, o que você diria que é a dica, o passo número 1, ou por onde que essas empresas poderiam começar? O passo número 1 realmente é a sensibilização, ou seja, você encontrar alguns especialistas na área que possam falar com o público dessa empresa, né, trazer números, trazer fatos, etc., para todo mundo começar a pensar. Né? Então, eu acho que esse é um primeiro movimento. Antes de você tentar se juntar com outra empresa ou falar com o fornecedor, etc., o primeiro ponto é falar com o público interno, né, trazer mais informação e ouvir também. Porque, sem dúvida, as pessoas vão ter dúvidas, algumas pessoas não vão concordar, e faz parte, é um diálogo que tem que acontecer até que a maioria da organização esteja pronta para dar esse próximo passo. Ótimo, muito bacana. Acho que para a gente aproveitar aí, tem 4 minutinhos, Valdir, eu estou adorando, obrigada, você está sendo bastante objetivo nas respostas, aí dá tempo de puxar aqui também várias perguntas, né?
A Simone coloca uma questão aqui, que ela fala, né, amo ver a diversidade em várias áreas de atuação, né, e aí ela coloca, né, que isso devia estar baseado também na capacitação, no dom, deixa eu só pegar aqui, né, desculpa, por capacitação, determinação das pessoas, né, ou seja, por terem boas atuações, né, e imagino que seria interessante, ou seria o mundo ideal a gente ver isso acontecendo não só por ações afirmativas, né, mas pela capacitação aí das pessoas, né. Você acha que a gente está caminhando nessa direção? Como que você acha que isso está acontecendo? Eu acho que esse é o mundo ideal, mas vai demorar muito para acontecer, né? Então, por isso que as ações afirmativas são necessárias, né? As pessoas falam muito de meritocracia, né? Eu até me surpreendi que isso não surgiu ainda, né? Mas meritocracia é ótimo quando você tem o mesmo ponto de partida. Então, assim, é importante que você tenha meritocracia, sem dúvida, mas os pontos de partida têm que ser parecidos. Eu posso falar da minha história como exemplo. Eu vi várias vezes da vida, mas você conseguiu, então os negros conseguem. Como se, né, todo mundo fosse igual, como se tudo fosse fácil, etc. E não é assim. O que a gente precisa é de pontos de partida parecidos. Por isso, voltando à história do equipamento, por isso que a pessoa precisa ter um modelo para ela se espelhar, não é simplesmente de, só capacitar lá na frente na vida e tudo vai dar certo. Não é isso. Claro que educação básica é fundamental, mas se a gente esperar isso, a gente vai demorar gerações, para reparar esse gap. Uhum. Isso é bem interessante mesmo. A Simone até coloca, né, que o ideal seria, né, a base ser justamente aí a questão da meritocracia, né? Mas acho que você traz um ponto interessante, que é essa questão de, hoje nós não temos o ponto de partida ideal para todos, né? Nossa, alguém está falando da Helena Aberto, desculpa te interromper, Helena é uma super Imagina. amiga minha também, né? Precisamos de parar de normalizar essas histórias de sucesso. Essa coisa de, a pessoa que estudou com livros do lixo. Gente, isso não é normal, isso não é uma coisa que tem que acontecer, né? Eu adoro essa frase também, não sei quem falou aí, mas apareceu um pop-up, só queria reforçar, é isso mesmo, né? A gente tem que parar com isso, né? E um pouco do que eu falei, parar essa glamorização. Tem que ter empatia, mas não é porque, nossa, o cara conseguiu estudar com livro no lixo. Não é isso, não é isso, realmente. Acho que foi uma ótima lembrança aí. E não sei quem falou, mas eu também adoro a Helena, então tá tudo certo. Foi a Ieda Barbosa da Shell. Legal. A Shell troca bastante com a Coca, né? Então... que bacana, que bacana. Gente, tem ainda muitas perguntas, eu estou com 15 aqui ainda em aberto, fora algumas do chat, mas a gente está chegando aqui no horário final, né? E o Valdir, ele reservou essa 1 hora para a gente, eu quero respeitar também o horário do Valdir. Valdir, então eu queria muito agradecer a sua participação, você ter compartilhado todas essas experiências, todas essas histórias. Eu acho que foram questões aí muito interessantes. Você trouxe iniciativas que a Coca está fazendo, que eu acho que servem como exemplo e benchmark para várias organizações, tanto internamente, acho que a gente focou bastante no interno e até pelas perguntas, mas acho que o Marcos trouxe aí algumas questões interessantes de como isso é feito para as marcas, né, e qual é o impacto que isso tem também na gestão das marcas, na forma como isso é feito, e até nos exemplos que você trouxe das ações históricas até da Coca, até atualmente, por exemplo, o exemplo do Papai Noel, achei muito bacana, né. Então, vou agradecer, quero te agradecer, queria saber se você tem uma fala final, antes de eu passar de volta para o Andrés, que ele vai falar um pouquinho da programação dessa jornada que a gente tem aí pela semana, com várias outras palestras e webinars. Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade, acho que é um tema que é super, né, super importante para mim, então estou super feliz de poder compartilhar isso com vocês. Acho que a gente podia ficar mais 3 horas aqui, mas realmente, infelizmente, hoje não vai ser possível, né? Espero ser convidado uma próxima vez e aí a gente continua. Eu acho que o que a gente pode fazer também é responder algumas perguntas e, de repente, mandar por e-mail, um mail que vocês tenham, aí a gente pode combinar, que eu acho que é bacana até para as outras pessoas que não tiveram oportunidade. Então, me comprometo a fazer isso aí na próxima semana. Mais uma vez, obrigado. Acho que espero que vocês tenham uma excelente semana de palestras
e espero estar em breve aí falando com vocês novamente. Excelente, Valdir. Bom, você já está convidado, deixar claro isso, você está eternamente convidado a falar aqui com a gente, né, nos eventos da FIA, e acho que até a gente está precisando de uma mentoria sua, já que você faz o trabalho de mentoria, também interna aqui para o Lab Marketing. Obrigada mais uma vez. Andrés. Beleza, concordo inteiramente aí com a palavra final da Kavita. Acho que a gente também passa por um processo de aprendizado de como lidar com essas questões, né? Então, isso não, né? Esse conhecimento está em construção, então acho que é algo que cada debate desses traz um pouco mais de compreensão para a gente, né? Principalmente para quem está mais à frente, que está coordenando, se expondo mais e falando sobre esses assuntos. Então, Valdir, fica aí meu parabéns pela forma que você se coloca, assim, muito aberto e claro nas suas colocações. Acho que isso ajuda, né, a gente a entender um pouco mais sobre essa questão. Então, sua presença aqui trouxe um brilho aí para essa nossa jornada, né? Então, vou passar aqui pelos dias que a gente tem pela frente. A gente segue amanhã com o Rodrigo Malziner, né? Acho que ele estudou pela FEA na mesma época que você e a Kavita, então É meu colega de classe, né? Exatamente. Então, ele vai estar aqui amanhã para a gente poder conversar aí sobre as experiências que ele tem tocado lá na Mastercard nos Estados Unidos, falando sobre o consumidor, alguns exemplos de produtos financeiros, gig economy, então, bem bacana. A gente segue aí com 2 convidados, né, que o Marcos Machado vai trazer para falar sobre propósito de marca. Então, como as marcas cada vez mais sentem uma pressão, uma exigência do público de se colocar, defender ideias, ter uma postura mais ativa no que elas falam, né? Então, a gente vai ter aí a Carolina, que também está na Coca-Cola Andina, né, a Larissa, do Rap, para falar de como elas estão aí captando essa dinâmica do mercado e transformando isso em ações, né? Você quer comentar, Marcos? Eu acho que esse é um tema, assim, convido todos que estão aqui para participarem, esse é um tema sobre o qual se fala muito e se fala muita bobagem também, né? Porque se confunde propósito com causa social, enfim, se fala às vezes de propósito da porta para fora sem olhar para dentro, então acho que é um assunto super relevante e sobre o qual quem trabalha com marketing tem que ter um conhecimento embasado, né? Então convidamos todos a participarem, tá? Perfeito. Aí, na sequência, no dia 4, a gente vai ter aí como convidado o Marcos, CEO Brasil aí da Ipsos, então ele vai trazer algumas pesquisas que tratam desse assunto também, né? Então, ele colocou um tema bem desafiador aí, o fim das marcas covardes. Então, todos ansiosos para ver o que ele vai comentar, mas é uma oportunidade boa para ter dados sobre isso, a opinião das pessoas. Então, eles têm coletado muitos dados com consumidores. E aí, a gente já caminha para o final da semana, né? A Kavita vai estar de volta aqui. Kavita, você quer comentar aqui dos convidados? Sim, a gente vai estar com o Breno Struzman e a Mariana Bazzoni, né? O Breno é da Mercury, ele é o diretor-geral da Mercury, e a Mariana, ela é gestora, né? Gerente sênior de sustainability, de sustentabilidade na Ambev, e o tema vai ser justamente marketing e a inovação responsável. A gente vai falar sobre como as empresas têm criado, desenvolvido novos produtos de forma mais responsável, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista social. Perfeito. Então, com isso, né, vai encerrar a nossa semana na sexta-feira, então tem muita coisa aí pela frente. Queria finalizar aqui mais uma vez agradecendo a Kavita, que fez a ponte, convidou o Valdir. Muito obrigado, Kavita. Né, o Marcos aí que apoia a gente na parte acadêmica dos MBAs, vai estar presente aí vários dias também, obrigado. E, por último, um agradecimento de novo ao Valdir. Valeu. E ao César, que está nos bastidores coordenando a coisa toda, né? César, cuidando da parte técnica aqui do webinar. É isso, pessoal. Uma boa noite a todos. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado, Valdir. Obrigadão, gente. Boa noite.
Boa noite, pessoal. Muito obrigada, Valdir. Obrigado a vocês.